Você pode curvar a tua cabeça e fechar teus olhos. Senhor, nós estamos aqui ávidos por aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa gritar a tua palavra no nosso coração e que nós possamos sair daqui edificados. Que a tua presença ela vá de encontro com aquilo que a gente tem de necessidade, que o Senhor possa suprir e também suprimir toda falta. Que hoje o Senhor possa levantar aquele que foi desprezado. O Senhor possa dar voz àquele que estava sem voz. O Senhor possa oferecer lugar àquele que ficou sem lugar. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, restaurar posições. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, suscitar pessoas em nosso meio que foram destratadas no tempo. Foram, meu Pai, muitas vezes ignoradas por muitos. Que o Senhor possa colocá-las numa posição de governo, de liderança, de influência. Que o Senhor possa resgatar a autoestima. Que o Senhor possa levantar, meu Pai, os meus irmãos de toda e qualquer frustração de plano, ou de projeto, ou de propósito. Que o Senhor possa suscitar, meu Pai, nesta manhã, pessoas que são valentes, que são encorajadas a viver uma vida melhor. Pessoas, meu Pai, que estão motivadas em gerar, meu Deus, oportunidades a partir das suas próprias vidas. Que o Senhor possa trazer resposta ao coração dos meus irmãos. Eu oro, meu Pai, para que projetos que foram deixados para trás, meu Pai, hoje o Senhor possa resgatar projetos e planos. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor possa hoje fazer chover sobre a aridez do coração dos meus irmãos, a fim de que eles frutifiquem, a fim de que eles sejam resposta para as guerras, a fim de que eles sejam resposta para as batalhas, mas que eles não se percam em qualquer batalha que eventualmente eles estiverem travando. Que nenhuma batalha possa, meu Pai, furtivamente tirar eles do plano ou tirar, meu Pai, a prioridade de vista. Eu oro pedindo, meu Pai, que a tua nuvem de glória, que a tua unção, ela vá, meu Pai, ativando hoje os corações. Que a tua unção possa permear, meu Pai, o mais profundo do coração dos meus irmãos e que eles possam sair, meu Pai, desta manhã crendo que o Senhor separou eles, meu Pai, para lutar as batalhas que importam, porque nem toda batalha importa. Eu peço no nome de Jesus, visita eles com o teu poder, visita eles com a tua unção, visita eles com a tua presença. Faça-os sair daqui de forma especial. Faça-os sair daqui, meu Pai, crendo naquilo que o Senhor confiou na mão deles. E que eles jamais venham desprezar aquilo que o Senhor confiou na mão deles por compromissos falsos. É isso que eu oro, através do santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, deixa eu ver. Os irmãos estão visitando pela primeira vez, nós vamos orar por você no final, tá? Mas quem está nos visitando, deixa eu ver. Os de verdade, quem está visitando? Glória a Deus. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Eu quero discorrer sobre um tema. Você que está nos visitando, não saia daqui antes de dar um nome para esses dois, esse casal abençoado aqui, para a gente conhecer você. O tema do que eu quero falar hoje é redefinindo a minha prioridade. Glória a Deus ou não? Vira para o teu vizinho e fala: redefina a sua prioridade. Glória a Deus ou não? Eu preciso redefinir aquilo que é prioridade na minha vida. Às vezes a gente fica tão corrido. Eu sei que grande parte de vocês corre bastante. Corre no dia a dia, corre no trabalho, corre em casa. Corre em função de ter vários projetos, e é bom ter vários projetos, é legal pra caramba. A gente corre atrás do sucesso, a gente corre atrás de uma condição financeira melhor, e essas coisas todas elas são boas e justas. O grande problema que eventualmente acontece é que a gente se perde no meio dessas prioridades todas e a gente começa a não colocar as coisas no lugar certo. A gente está vencendo em algum campo, mas em outro campo a gente está perdendo. Glória a Deus, amado. Estão comigo, sim ou não? Em alguns campos nós estamos vencendo, nós estamos triunfando. Em algumas áreas da nossa vida a gente está fazendo acontecer. Mas há outras áreas da nossa vida que estão digredindo. E digredir é diminuir. A possibilidade de a gente eventualmente estar crescendo em determinadas áreas nos dá uma falsa sensação de segurança que a gente está sendo legal em todas as outras. Mas isso nem sempre é verdade. E hoje a gente precisa redefinir aquilo que é nossa prioridade.
Porque alguns sucessos que eventualmente a gente tenha não cobrem os buracos existenciais que a gente gera com a nossa falta. Glória a Deus ou não, irmão? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de bênção para nós aqui. No começo vai aquele gostinho, mas no final é liberação para nós. Amém? A gente precisa redefinir quais são as nossas prioridades. Você é conhecido pelo quê? Você é conhecido como um pai zeloso, como um filho dedicado, como um filho zeloso? Ou você é só conhecido como aquele que teve o sucesso e o sucesso o distanciou, emancipou ele das relações pessoais? Porque a gente precisa redefinir a nossa prioridade, redesenhar a nossa prioridade. Porque nem todo sucesso vale a pena. Glória a Deus, amado. Glória a Jesus. E eu quero falar de um personagem hoje que não é qualquer personagem. Esse personagem que eu vou falar hoje, Alessandro, ele está em um hall específico de pessoas do Novo Testamento, muito embora a história dele esteja refletida no Antigo Testamento. Mas ele está num hall de pessoas importantes. Ele se notabiliza como alguém relevante. A história dá conta que ele era alguém que vencia as suas batalhas, que era corajoso. A Bíblia diz que ele era um sujeito valente. Valente, ele era conhecido pela sua valentia, pela sua força, pela sua coragem, pelo seu destemor. Ele era conhecido por isso. A Bíblia vai dizer que ele está em um hall, em um cabedal de pessoas ilustres do Novo Testamento. Ele está próximo de pessoas como Abraão. Ele está próximo de pessoas como Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi arrebatado aos céus. Esse cara era tão precioso que Deus falou assim: esse aqui não vai passear na terra não, esse aqui vem para cá agora. Enoque foi arrebatado aos céus, Deus levou ele para si. A terra não merecia Enoque. A Bíblia diz que esse sujeito que eu vou falar hoje está junto a Abraão, o pai da fé, que caminhou sem ter uma perspectiva clara de destino, mas caminhou na direção que Deus apontou. Esse sujeito está no mesmo hall de Noé, que mesmo não tendo, visibilidade alguma, a cortina sobre o tempo era outra, mas ele mesmo assim preparou um barco inteiro, uma arca inteira para poder prover salvação para um povo, porque Deus tinha ordenado. Esse sujeito está no mesmo hall de Noé, está no mesmo hall de Abraão, está no mesmo hall de pessoas ilustres como Gideão. Ele está lá. Mas o nome dele era Jefté. Ele está em Hebreus no capítulo 11 como os heróis da fé. E ele é categorizado como um herói da fé. Pela sua valentia, porque agiu com base na fé. O fato de você muitas vezes agir com base na fé, não significa que você vai acertar sempre. Porque você está agindo com base na fé para algumas áreas e está prosperando em algumas áreas com base em fé, mas está deixando outras áreas desguarnecidas, desprotegidas. Jefté, ele expõe exatamente isso. Ele tinha uma prioridade clara. Eu vou ler com você daqui a pouco o texto. Ele está dentro de um cabedal de pessoas ilustres e importantes, e a Bíblia faz menção das vitórias de Jefté. A Bíblia fala que ele foi valente. Mas por que Jefté foi tão valente? Por que Jefté, foi essa pessoa ilustre? E a Bíblia no Novo Testamento aponta ele como um herói. Juízes no capítulo 11, do verso 1 ao 2. Vamos comigo, abre a tua Bíblia aí. Juízes no capítulo 11. O texto diz: Jefté, o gileadita, era homem valente. Repete comigo, valente. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade, que era nome também de uma cidade. Gileade também teve filhos da sua própria esposa. E esses filhos cresceram. Repete comigo, cresceram. E depois de crescerem, expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Pode seguir o versículo 3.
Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. No verso 4. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade, já a cidade, buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Pois vindes a mim agora, enquanto estáis em aperto, estão apertados. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti, vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, os amonitas, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Pergunta Jefté. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça, chefes sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E aí segue outro texto, daqui a pouco eu vou aí. O texto vai dizer então, em Juízes no capítulo 11, vou explicar um pouco do contexto remoto para que você possa ficar comigo. Esse tempo era o tempo que os juízes julgavam a Israel, em alguns territórios importantes. A gente conhece juízes importantes como Gideão, o valente Gideão da meia tribo de Manassés. É isso, não é? O Gideão, um valente. Deus olhou para ele estava malhando trigo no lagar e disse: você é um homem valente, eu estou te levantando. Existia uma ameaça, a Amalequita era nômade, passava de campo em campo, e Gideão é levantado para poder defender o povo. Não só Gideão está dentro desse contexto de juízes, mas Eude é outro juiz, Débora é outra juíza, Baraque é um comandante importante, é o tempo dos juízes. Jefté é o 8º juiz levantado por Deus para poder defender dos amonitas, os inimigos de Israel. Eles tinham tomado posse do campo de Israel, do território de Israel, e estavam chegando até Gileade, a parte norte, leste, estava sendo comprometido. E a Bíblia diz então que o povo fica assustado com a invasão do inimigo, e eles vão atrás de um personagem, esse personagem que eu quero falar hoje, que é o Jefté, para que Jefté possa os defender. Mas na verdade o texto vai dizer no capítulo que a gente leu, no capítulo 11 do verso 1, que Jefté era filho de uma prostituta e não era querido pelos seus irmãos. A história de Jefté dá conta de alguém que sofreu terrivelmente dentro de casa. Ele não sofreu fora de casa, ele sofreu dentro de casa. Ele não teve uma pressão fora de casa, ele teve uma pressão dentro de casa. Ele não foi resignado fora de casa, ele foi resignado e humilhado dentro de casa. A Bíblia diz que ele foi até separado dentro de casa. O texto vai dizer que Jefté, ele foi ignorado pelos seus irmãos enquanto Jefté estava grande, e os irmãos menores não tinham problema nenhum. Mas quando alguém cresceu, quis diminuir Jefté. Acontece isso na vida. Quando alguém cresce, quer diminuir a gente. Já aconteceu com você? Jefté aconteceu. E não tão somente aconteceu isso com Jefté, como ele foi colocado para fora de casa. A história de Jefté é uma história triste, de dor. A história de enfrentamento que Jefté tem não é fácil, não é das mais fáceis. Ele tem que lidar com a frustração cedo, com a rejeição logo cedo. Ele tem que lidar com problemas logo cedo. Ele é colocado para fora logo cedo. O pai rejeita ele, a mãe rejeita ele, porque o texto não vai dizer sobre a mãe de Jefté. Não vai dizer sobre o núcleo familiar importante que Jefté tem, não. Ele é rejeitado pelo pai e é rejeitado também pela mãe. E não tão somente rejeitado pelo pai e pela mãe, ele também é rejeitado pelos os seus irmãos. Os seus meio-irmãos rejeitam a Jefté também. Esse é o ambiente que Jefté é gerado. Esse é o ambiente que ele nasce. Nasceu Jefté, mas junto com Jefté nasceu luta, nasceu dor, nasceu a rejeição, nasceu perto. Isso se agrava de uma forma tão absoluta que Jefté tem que sair de casa.
Nada de compromisso parental mais. Fora, você não tem direito à herança no nosso meio. Então eu posso dizer para você claramente nesta manhã que Jefté precisou enfrentar oposição desde cedo. Eu posso dizer para você nesta manhã que Jefté certamente teve que lidar com preconceito também muito cedo. Jefté possivelmente deve ter sido considerado um estranho no ninho desde cedo. Eu posso dizer para você também que Jefté era considerado um inconveniente diariamente desde cedo. É possível dizer que Jefté tenha sido tratado com desprezo, com desdenho desde cedo. Esse era o personagem de Jefté. Isso é possível. Mas também é possível dizer que há alguma certeza sobre a vida desse sujeito, porque o nascimento dele não foi um nascimento nobre. E por não ter um nascimento nobre, todo mundo coloca uma pecha. Você não é legítimo. Olha só a importância disso. A filiação de Jefté é considerada não legítima, por isso que ele não tem direito à herança. Está aqui uma coisa importante para nós. A sua filiação foi considerada legítima e você tem direito à herança do pai. Você foi considerado filho de Deus, e você tem direito, é co-herdeiro das promessas que Deus fez ao teu coração. Glória a Deus, amado. Jefté é considerado um filho ilegítimo, e por isso ele é desprezado. E por isso que Jefté é deixado de lado. Por isso que Jefté é expulso da sua própria casa. Ele não tem direito à herança, não tem direito à recompensa. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite que a tua história é diferente. Que você tem a herança do Pai sobre a sua vida. Que você é herdeiro das promessas de Deus. Que tudo aquilo que o Pai liberou sobre a sua vida você vai colher. Não vai te faltar nada na tua casa, na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos, em tudo aquilo que você fizer, porque você é herdeiro das promessas de Deus na sua vida. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para a sua casa. O Senhor tem o melhor para a sua vida. O Senhor tem o melhor para a tua família. O Senhor está interessado em prosperar você e colocar você numa posição nova. Glória a Deus ou não? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aleluia. Aleluia. Você tem direito à herança do Pai. Isso através do Filho dele, que deu a você o direito de ser herdeiro. Então tudo aquilo que você ouviu da parte do Senhor vai acontecer. Alguma certeza sobre a vida desse sujeito é rejeitado desde cedo. Eu disse que algumas coisas são possíveis, mas Rodolfo, eu tenho algumas certezas. E quais são as certezas que eu tenho? Primeiro, que Jefté não era querido por ninguém, na sua própria casa. Nasceu uma rejeição, porque ele era valente, ele era corajoso. E gente corajosa também desperta medo de quem está perto. É assim, não é? A coragem de Jefté provocou medo nas outras pessoas, e porque as pessoas tinham medo, expulsaram Jefté. Ou seja, Jefté entrou na zona de expulsão porque alguém teve medo de Jefté. Jefté foi expulso da sua própria casa porque alguém teve medo da coragem que Jefté tinha. Porque de repente a coragem de Jefté expunha o medo que o outro irmão tinha. Porque a coragem de alguém muitas vezes expõe o nosso medo. Então eu tenho alguma certeza. A primeira certeza que eu tenho é que Jefté não era uma pessoa querida. Não era querido por ninguém. A história intrafamiliar de Jefté era difícil, era complexa, era uma amarração tensa. Eu tenho uma segunda certeza, que Jefté também não era aceito. Não foi aceito. E por isso foi expulso. Eu já disse para você que você foi aceito. Que você tinha tudo para ser rejeitado, mas você foi aceito. Mas Jefté tinha um problema, Vitor. Ele não era aceito. Ele não foi aceito pelos seus meio-irmãos, mas também não foi aceito pelo seu pai. Ele tinha um problema de paternidade também. Porque o pai podia muito bem dizer: ele é meu filho, vai ficar aqui dentro. Que história é essa? Vai ficar aqui. Mas a Bíblia diz que o pai de Jefté, Gileade, ele não se posiciona e deixa que a rejeição ganhe forma na vida de Jefté. Ele cresceu fruto do rejeito. Alguns de nós cresceram num ambiente fruto da rejeição. Jefté cresce nesse ambiente, é regado nesse ambiente, fruto da rejeição. Resultado da rejeição. O pai não se posicionou. E se o pai não acolheu, ninguém acolhe também. Então o que aconteceu com Jefté? Vamos mandar ele embora. Rejeita. Então eu posso dizer a segunda coisa sobre Jefté, com certeza que Jefté não foi aceito.
De repente, Jefté não tenha sido aceito, Guilherme, porque ele era diferente. Alguns de nós não são aceitos porque é diferente, porque crê de forma diferente, porque se posiciona de forma diferente, porque assume responsabilidade de forma diferente. Alguns de nós, muitas vezes, pela a diferença de comportamento, é rejeitado. Jefté foi rejeitado pelo nascimento, pela origem, pela raiz. Veio rejeição. A terceira coisa que eu posso afirmar sobre Jefté é que Jefté não foi amado. Imagina isso. Jefté nasceu do berço, foi colocado no berço da casa de Gileade. Mas uma coisa ele não recebeu. Ele não recebeu amor suficiente, porque o amor protege. Glória a Deus ou não? Porque quem ama também protege. Então eu posso dizer para você nesta manhã de domingo aqui, para você ir embora daqui a pouco, que Jefté não foi amado. Então, como nota de rodapé nesta manhã, não tenha vergonha de amar. Ame, porque quem ama também protege. Quem ama também dá vida. Quem ama cerca. Quem ama cria uma redoma para que você possa beber e a sua casa possam beber juntos de vida saudável para todos vocês. Quem ama protege. Eu posso afirmar que Jefté não foi amado de forma suficiente, porque se Jefté fosse amado de forma suficiente, ele não teria sido expulso. Independente do ímpeto de Jefté, ele teria sido acolhido. Mas Jefté não era amado. Mas a história de Jefté não termina aqui. A história de Jefté não termina nesse arcabouço de problemas. A história de Jefté não termina nas dificuldades de Jefté. A história de Jefté não tem o seu ponto final aqui. Existe ainda algo para se cumprir. E eu posso dizer para você que, de repente, a sua história de dor, de enfrentamento, de dificuldade não termina aqui também. De repente, você pensou que terminava, mas não termina. Eu tenho uma boa notícia para poder te dar. Existe algo de Deus sobre a sua vida. E muita coisa ainda vai emergir no teu coração. Deus vai usar você numa posição nova. Por mais que os homens estejam te expulsando, por mais que os homens estejam te apertando, por mais que os homens estejam te empurrando, por mais que você não se sinta amado e não foi aceito por ninguém, o Senhor está olhando para você agora e derramando graça sobre a sua vida, acolhendo você, amando você de forma poderosa e sobrenatural. Jefté não era amado. Mas o texto vai dizer que a gente leu que Jefté é expulso. Os irmãos cresceram e expulsaram Jefté. Jefté vai para uma cidadezinha, um vilarejo que se chama Tobi. Vai lá, fica lá. E só gente ruim cerca Jefté. Só pessoas ruins cercam ele. Jefté está em fuga. E quando Jefté sai de casa, ele não tinha mais casa, ele vai para outro lugar, para outro endereço, para outro CEP. A Bíblia vai dizer então que pessoas de pouco valor vão cercar Jefté. E a Bíblia diz que Jefté então monta ali um aparato de pessoas que vão, agindo naquele vilarejo de Tobi. E o nome de Jefté é gritado. Alguns dizem que Jefté, inclusive, ele faz alguns assaltos. Alguns, inclusive, dizem que ele é aquele que protege os vilarejos em função de recompensas financeiras. Jefté foi rejeitado. E o fruto, muitas vezes, do rejeito é fazer coisas que ele não deveria fazer. Ele age de forma equivocada, porque foi rejeitado. E a Bíblia, então, vai dizer que o povo de Gileade sabe que Jefté é valente. Ele tem um valor. Por mais que ele esteja fazendo errado, por mais que eles estejam andando com pessoas sem valor, ele sabe que Jefté tem um grande valor. E qual que é o valor que Jefté tem? A sua coragem. Jefté era corajoso, um homem valente. E então, quando os amonitas vão descendo ao território de Gileade, invadem o território de Gileade, qual é a primeira coisa que eles fazem? Vamos buscar a Jefté. Buscar Jefté na sua zona de expulsão. Vamos buscar Jefté, porque Jefté tem a coragem que a gente não tem, tem a influência que a gente não tem, tem a força que a gente não tem. E é engraçado, eu aprendo com isso algumas coisas. Eu aprendo que, por mais que a sua história de dor seja grande, o que Deus pode fazer com a sua história é muito maior do que você imagina. Por mais que a sua história de enfrentamento seja cruel, seja hostil,
por mais que você tenha sido expulso de determinados lugares, por mais que você tenha saído desonrado de determinados lugares, Deus pode transformar essa história. E você pode chegar com honra no mesmo lugar que você foi desonrado um dia. Porque Deus é especialista em transformar situações, em mudar circunstâncias, de alterar circunstâncias para favorecer você. O texto vai dizer que eles vão atrás de Jefté. E depois de terem ido atrás de Jefté, Jefté então os recebe. Jefté os implica, dizendo: peraí, mas vocês estão pedindo ajuda para mim? Se um dia vocês me rejeitaram, eu só vou. Mas eu vou para poder ser líder de vocês. Eu só aceito com essa condição, que vocês agora me recebam como líder. Eu quero chefiar esse povo. Eu quero chefiar esta batalha. Eu quero ser o comandante de vocês. Não tão somente o comandante de vocês, mas eu quero ser o juiz que vai julgar esse povo. Jefté então se posiciona. E o povo então acolhe a posição de alguém que um dia foi rejeitado. E Jefté não volta como o filho expulso. Jefté não volta como o filho desprezado. Jefté não volta como o filho que não foi amado. Jefté volta como líder. Jefté volta como um instrumento de Deus de libertação para um povo. É assim que Jefté volta. E eu quero falar de 3 lições importantes que eu aprendo. São os 3 primeiros acertos de Jefté. Eu prometo que eu vou ser ligeiramente breve. Né, Carolina? Estou ficando queimado já. Estou sentindo que o irmão não está confiando mais em mim. Eu quero falar de 3 grandes acertos de Jefté, mas também vou falar dos erros dele daqui a pouco. Qual que é o primeiro acerto que Jefté tem nessa história? Você que está me ouvindo aqui, olha para cá. O primeiro acerto de Jefté. Jefté aprendeu a lidar com a rejeição. Esse é o primeiro acerto dele. Qual que é o primeiro acerto que Jefté tem? Ele aprendeu a lidar com a rejeição. Jefté sabia a dor da exclusão, mas não deixou que a dor da exclusão definisse a sua vida. Glória a Deus, amém. Esse é o primeiro aspecto. Então eu preciso aprender a lidar com a rejeição. A segunda coisa que eu aprendo aqui dentro desse contexto de aprender a lidar com a rejeição, porque antes do reconhecimento muitas vezes vem a rejeição. Então eu preciso, antes de abraçar o reconhecimento, ter que lidar com a dor da rejeição. Então aprenda a lidar com a dor de quem te rejeita. Amém ou não? Eu sei que essa desce, né, mais quadradinha. Mas daqui a pouco melhora. Essa metáfora não foi boa, essa analogia não foi legal. Te lembra, né, reminiscências antigas, etc. O que eu aprendo nesse primeiro ponto de aprender a lidar com rejeição? Que é preciso olhar para trás sem sentir a dor do meu passado. Glória a Deus, amado. Porque senão você se prende nesse passado inteiro. E nós temos que olhar para trás sem sentir a dor. Não estou dizendo que você vai apagar da mente. Não estou dizendo que você vai sofrer um processo de amnésia celestial. Não, você vai continuar existindo. É dor mesmo, é vergonha mesmo, é choque de reputação mesmo, é enfrentamento mesmo, é erro mesmo. Mas sem sentir mais dor, sem sentir mais o peso. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que eu vou ficar com medo do meu passado, irmão? É olhar para o passado sem sentir a dor. Então, o passado ele serve como referência de onde Deus me tirou. Glória a Deus, amado. Então eu posso dizer para você então que o passado não pode ser o elemento de definição do seu futuro. Então aprenda a lidar com a rejeição. Aprenda a lidar com o que houve com você. Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro acerto de Jefté. Jefté podia ainda estar azedo ou aziado com aquilo que poderia ter acontecido com ele, com aquilo que aconteceu com ele. Dizendo não, quero nem papo, quero nem saber. Jefté muitas vezes podia desprezar, tratar na mesma medida. O que Jefté poderia fazer? Tratar na mesma moeda. Espera aí, olho por olho, dente por dente. Dá teu dedo aí, deixa eu cortar também. Eu extrapolei agora. Vocês me machucaram, então eu vou machucar também. Você me feriu, então eu vou ferir também. Vocês me desprezaram, então eu vou desprezar você também. Vocês me desdenharam, então eu vou desdenhar você também.
Vocês me diminuíram, então eu vou diminuir vocês também. Vou ficar alegre, inclusive, quando os amonitas vierem sobre vocês. Vou celebrar, inclusive, quando a derrota surgir à porta da casa de cada um de vocês. Vocês me expulsaram de casa, mas agora os amonitas vão te expulsar. Jefité podia ter agido assim. Por que Jefité não agiu assim? Porque ele aprendeu a lidar com a rejeição. Quem aprende a lidar com a rejeição também amadurece. O sinal de maturidade é o domínio da rejeição. Glória a Deus ou não, amado? Isso é importante. Esse é o primeiro acerto que eu vejo em Jefité. Primeira coisa importante que você precisa aprender daqui, sair e levar para a vida. Tem coisas que você não pode levar para o coração. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, dos acertos de Jefité. Glória a Deus, amado. Esse é o primeiro. O segundo acerto de Jefité, qual é? Jefité recebe os enviados de Gileade, os anciãos, os velhos de Gileade, os cabeça branca. Sabe os cabeça branca? Os irmãos mais erados assim. O João Alberto para frente, mais cabeça branca, mais senhor, né? É mais ou menos isso. Ele recebe lá, e depois de ter recebido, depois de ter acolhido eles, ouve o que eles estão falando. Estão precisando de ajuda, estão pressionados. O território está sendo invadido, precisam dele. Jefité ouve e diz: vocês estão me procurando agora? Não, procurando sim, precisamos de você. Tá bom, eu volto. Mas eu volto para ter outra posição. Eu saí sem posição alguma de lá. Eu saí envergonhado de lá. Mas eu quero voltar para lá com honra. Eu saí de lá humilhado, mas eu quero voltar para lá com honra. Eu vou assumir uma postura diante de vocês para poder guerrear batalhas por vocês. Vou lutar essa batalha que é de vocês. Porque eu não me senti mais filho. Ok, mas eu vou lutar essa batalha. Desde que vocês me recebam e me tratem numa posição de honra. Então qual que é o segundo acerto de Jefité? Jefité transformou o seu passado em oportunidade. Glória a Deus ou não, mano? Ele transformou o espectro da dor em oportunidade à vista. Glória a Deus, amado. Jefité, ele redefine então o seu passado. Ele sabe o tamanho do seu passado, mas ele decide redefinir, redesenhar o seu futuro. Glória a Deus, amado. Então, ele transformou aquilo que era passado, dor, em oportunidade para crescimento. E Deus quer fazer exatamente isso conosco, em transformar aquilo que é o nosso passado de dor, de frustração, de problema, de pressão, de desafio, de comprometimento, de dores, em oportunidade para haver crescimento na minha vida. Glória a Deus, amado. Não é por acaso, não foi por acaso. Jefité é sinônimo disso dentro desse contexto que eu quero aplicar com vocês. Transformar o passado em oportunidade. Você pode ser produto do seu passado. Ele sabia que ele podia ser produto do seu passado, mas que ele também não era prisioneiro do seu passado. Você pode ser a soma do seu passado, das decisões inclusive do seu passado, mas você não é prisioneiro do seu passado. Aprenda isso em nome de Jesus. É engraçado porque Deus não desperdiça, não provocou, mas também não desperdiça a dor que Jefité enfrenta. Mas o Senhor usa a dor como molde para poder colocar Jefité numa nova posição. E de repente Deus está usando coisas que Ele não provocou na tua vida para colocar você numa nova posição. Porque Deus está transformando aquilo que é passado, aquilo que é enfrentamento, em oportunidade de crescimento na tua vida. A perspectiva correta vai te levar para um nível, sabe, de abundância. Mas a perspectiva errada afunda você em outra geografia. Então você precisa ter a perspectiva correta para que haja crescimento. Eu posso dizer, nesse segundo aspecto, que o passado pode até ser um lugar de referência, mas não é lugar de moradia, não é lugar de residência. Você não pode morar no seu próprio passado, ou viver como se o seu passado fosse o seu presente, e muitas vezes limitasse a sua perspectiva de futuro.
Tem uma coisa que eu aprendo, mais uma coisa que eu aprendo desse segundo aspecto. Porque quando nós olhamos para trás, nós temos o quê? Nós temos lições, sim ou não? Quando você olha para trás, você vê o acumulado de lições que você teve. Mas quando você olha para frente, você tem que perceber oportunidades de crescimento. Quando eu olho para trás, lições. Quando eu olho para frente, oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Quando você olha para trás, lições. Eu aprendi, não devo fazer. O que eu falei, me arrependo, não devo fazer isso de novo. O que eu fiz, não devo fazer. Machucou, feriu, maltratou, humilhou. Foi um pecado terrível. Me afastou de pessoas importantes. Não quero. Mas agora eu posso olhar para frente e descobrir um futuro novo que está dentro do conjunto das minhas decisões do meu presente. Isso é importante. Então, quando eu olho para trás, eu tenho várias lições de como fazer e de como também não fazer. Isso me dá, então, uma janela importante para que eu possa olhar para o futuro de forma especial e de forma diferente. Tomando decisões agora que vão impactar certamente o meu futuro, a minha vida, a minha casa, a minha família e tudo aquilo que está no campo da minha existência. Mas se eu olho para trás, eu tenho que encontrar lições. Você precisa aprender com o seu passado. Tem coisas que você não carrega do seu passado. Tem coisas que você deixou no seu passado. Mas tem lições importantes, princípios e valores, que precisam fazer parte do seu presente. E também do seu futuro. Quando eu olho para trás, lições. Quando eu olho para frente, oportunidade. Vira para o teu irmão e fica para ele e fala assim: ei, olha para trás. Lá estão as lições. Vira para ele e fala assim: lá estão as lições. Mas olha para frente agora. Agora estão as oportunidades. Para trás, lições. Para frente, oportunidades. Você pode aplaudir Jesus aí, irmão. Para trás, lições. Para frente, oportunidade. O terceiro aspecto que eu aprendo sobre Jefté. Caramba, não sei como passa tão rápido a hora. Eu falei, não, hoje 11h40, certeza, dou conta. Aí eu olhei e já é quase 11h30. Ó, você vê, irmão, eu fico numa dificuldade nisso. Você não sabe o tamanho. Ok, os irmãos hoje tomaram bem café, hoje cedo. Glória a Deus, que bênção. O irmão que não tomou café falou, nossa, de novo. Tenha paciência comigo. Misericórdia. Terceiro aspecto importante, que eu aprendo com Jefté. O que eu disse de forma introdutória para vocês? Que é preciso redefinir a minha prioridade. Quando eu olho para trás, lições. Quando eu olho para frente, oportunidade. Pastor, o senhor aplica isso? Melhor aplico. Você teve um relacionamento abusivo? Lição. Lição. E agora? Oportunidade de fazer diferente. Eu trabalhei num ambiente que só provocava pânico no meu coração. Ansiedade. Cobranças em cima de cobranças, etc. E por mais que eu me doasse, fosse melhor, aquilo agredia o meu ser. Lições. E agora? Oportunidade. O que eu estou fazendo para poder mudar isso? Jefté diz, não. A valentia também é ativo importante. Eu só volto para ocupar uma nova posição. Tem alguns lugares que você vai para poder ocupar novas posições. Amém ou não? Terceiro acerto de Jefté. Terceiro aspecto da natureza do acerto de Jefté está nisto. Jefté não fechou o coração para quem o rejeitou lá atrás. Glória a Deus, amado. Essa é a terceira coisa. Jefté aprendeu a não levar para o coração, a não descer para o coração, a não pegar momentos ocasionais da vida, circunstâncias da vida, e levar essas circunstâncias para o coração. Jefté me ensina a não levar algumas coisas que aconteceram para o coração, porque isso vai fazer mal. Então tem algumas coisas que vão ficar de fora disso. Eu não vou deixar o meu coração ser contaminado, por isso que Provérbios diz, sobretudo, guarda o vosso coração. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 6, que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o mal do que é mal.
Presta atenção, olha para cá em nome de Jesus. Então, guarda o seu coração. Jefité não deixou o seu coração, não fechou o seu coração para quem o rejeitou. Ele voltou justamente para o lugar que era fruto da sua rejeição. Mas ele não fechou o coração. Ele ajudou a salvar pessoas que o rejeitaram. Presta atenção, olha para cá, amado. Eu quero chegar nisso aqui agora. Esse aqui é o ponto. Glória a Deus, amado. Amém ou não? Pensa. Pensa na pessoa que mais te humilhou agora. Pensa na pessoa que mais te rejeitou agora. Pensa na pessoa que mais desencorajou você agora. Pensa. Pensa na pessoa que mais ultrajou você agora. Pensa na pessoa que tratou você com desdém, com desprezo. Porque se tem uma coisa terrível é o desprezo. Se tem uma coisa que mata, é a indiferença. Não há outra coisa que mata mais do que a frieza da indiferença. Pensa agora na pessoa que tratou você com indiferença. Pensa. O que você faria a essa pessoa agora? Agora que você cresceu, agora que você está numa nova posição, agora que você está bem, agora que você evoluiu, agora que você chegou em determinado aspecto da sua vida. O propósito de Deus é que você volte para o lugar que te rejeitou e salve o lugar que você um dia foi rejeitado. Você vai gerar salvação no lugar que foi o lugar da sua rejeição. Glória a Deus, amado. Isso é poderoso. O que Jefité me ensina, Ricardo? Jefité me ensina que é preciso lidar com as frustrações, com a rejeição, que é preciso gerar oportunidades. Para quê? Para gerar salvação. Se Jefité me ensina a lidar com a rejeição, a superar a rejeição, superar a adversidade da rejeição, ele também me ensina que existe também uma oportunidade para além da rejeição. E para além da rejeição, e essa oportunidade é gerar salvação no ambiente da minha rejeição. É entender que as pessoas só não me deram aquilo que elas não tinham. Glória a Deus, amado. Porque as pessoas não conseguem dar aquilo que elas não têm. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Se eu tenho amor para dar, eu vou oferecer amor. Vou oferecer cuidado, vou oferecer misericórdia. Eu vou oferecer um abraço fraternal. Jefité não fechou seu coração para quem o rejeitou. Esse é o terceiro aspecto. É o terceiro acerto que Jefité tem. Jefité só acertou? Não, você nem imagina. Jefité errou. Errou em coisas mais importantes que ofuscaram o seu acerto. Olha para cá. Vou caminhar para o final. Jefité acertou muito. Ele acertou quando decidiu superar a rejeição. Ele acertou muito quando transformou a dor em oportunidade. Ele acertou muito. E transformando a adversidade em um campo de oportunidades aberto. Ele acertou muito não olhando só para trás, olhando também para frente. Ele acertou muito quando não desceu para o coração, não deixou que descesse para o coração e a partir daquilo gerasse salvação a quem muitas vezes tratou ele com desprezo. Deus usou Jefité para poder salvar aquele povo. Mas Jefité também errou. Então, como nota introdutória dos erros de Jefité, eu quero dizer uma coisa para você. Não deixe que nenhum dos seus acertos seja ofuscado pelo seu erro. Amém ou não? O fato de acertar em determinadas áreas não abona alguns erros. Alguns erros são gritantes. Alguns erros têm um impacto maior. E que podem muitas vezes comprometer a minha prioridade. Glória a Deus, amado. Alguns erros colocam à mercê a minha oportunidade de viver melhor. Colocam à mercê a minha prioridade. Eu coloco ela, em risco. E Jefité cometeu erros terríveis. E os acertos de Jefité foram ofuscados pelos erros que Jefité cometeu. Talvez Jefité seja o personagem mais icônico do Antigo Testamento. E por que isso? Justamente por esse caráter, por essa ambiguidade de alguém que acerta, mas que também comete erros graves. E quais são os erros de Jefité?
3 principais erros de Jefité, eu vou explicar eles para você. A Bíblia diz que Jefité, ele faz um voto a Deus. O texto vai dizer que Jefité, quando ele vai sair para a batalha contra os amonitas, ele decide fazer um voto ao Senhor. E qual que é o voto que Jefité faz? Qual que é o compromisso que Jefité faz? De ofertar ao Senhor tudo que sair primeiro da sua casa. O que sair primeiro, eu vou sacrificar. É o que diz Jefité. No verso 29, 11 e 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefité fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Até aí. Depois você lê em casa. Opa, a minha Bíblia está falando sozinha aqui. O texto vai dizer que Jefité faz um voto antes de lutar. E qual que é o voto dele? Eu vou sacrificar, vou colocar em holocausto. Holocausto aparece pelo menos umas 256 vezes na Bíblia. No Antigo Testamento em especial. Holocausto é a oferta queimada. Incenso que sobe a Deus. Isso é a oferta que era feita no Antigo Testamento. Jefité está dizendo: eu vou colocar em holocausto, fazer uma oferta de holocausto ao Senhor. Ou seja, uma oferta queimada. O primeiro que sair da minha casa, talvez Jefité esperava que saísse dali um servo. Jefité foi criado na cultura dos caldeus. Ele foi expulso da sua casa e se criou na cultura dos caldeus, em Tobi. E era muito comum o culto a Moloque, e era oferecido o quê? Sacrifício humano. Ele tinha uma cultura, ele estava a serviço de Deus agora, mas ainda tinha a cultura do mundo. A serviço de Deus, mas comprometendo coisas importantes, porque a mentalidade ainda estava no mundo. E quando você não dissocia aquilo que é a mentalidade do mundo para ter uma nova mentalidade em Deus, você pode cometer erros cruciais, vitais, e não pode ter a chance de voltar atrás. Quais são os 3 erros de Jefité? O primeiro deles: Jefité compromete aquilo que não deveria comprometer. Esse é o primeiro erro. Ele faz um voto a Deus que não deveria fazer. Deus não pediu. Deus não pediu um voto. O Espírito do Senhor já estava sobre ele. Ele tinha o poder de Deus habitando nele. O Antigo Testamento conta que o Espírito de Deus não é como hoje, que está dentro de você, mas vinha sobre a vida das pessoas. Como Sansão, por exemplo, era apoderado pelo Espírito de Deus, arrebatado pelo Espírito de Deus. Estava sobre a vida de Jefité. Mas o primeiro grande erro de Jefité é que ele compromete aquilo que não deveria. Tem muita gente cometendo esse erro, fazendo compromissos que não deveria. O segundo erro dele, além de comprometer, é prometer entregar aquilo que ele não deveria entregar por preço algum. Esse é o segundo erro dele. O terceiro erro de Jefité é sacrificar aquilo que era único, aquilo que era precioso. Glória a Deus, amado. Eu vou explicar para você. O texto vai dizer então que Jefité desce para poder guerrear junto com os amonitas. Ele vence os amonitas. E quando ele está chegando em Gileade, quem está saindo à porta da casa? A filha. A sua única filha. A filha de Jefité vem. E quando ele vê a filha, ele rasga as vestes. Esse soa como você pode fazer isso comigo? Minha filha. E ele explica o voto que fez. E ela fala: pai, deixa eu chorar a minha virgindade. 2 meses. E o senhor faz o seu voto. Porque a Bíblia também diz que aquele que faz o voto tem que apressar em cumprir. Mas tinha um escape, daqui a pouco eu falo sobre isso. Jefité não usa o que ele poderia usar porque não conhece. Daqui a pouco eu vou falar sobre.
que Jefité então faz? Ele sacrifica o quê? A filha. Depois que ela chora a sua virgindade. Ela chora por não ter a possibilidade de viver mais, não ter filhos. Ele compromete a sua família, ele compromete a sua casa. Jefité tinha acabado de sair o quê? Vitorioso. Jefité voltou vitorioso, mas se tornou o pai mais fracassado que poderia existir em Gileade. Jefité foi reconhecido na batalha como um homem poderoso, vitorioso, grande, de um grande feito. Mas não adiantou absolutamente nada, porque ele perdeu a principal batalha em guardar aquilo que era a sua prioridade. Jefité foi lembrado, reconhecido, visto, lutou, batalhou, venceu. Ele poderia estar com um medalhão no peito dizendo, nós conseguimos. Mas chegou lá e teve que sacrificar aquilo que era de mais importante para ele. Algumas lições eu vou extrair daqui a pouco. Quais são os erros de Jefité? Os erros de Jefité é comprometer aquilo que eu não deveria. O erro de Jefité é prometer coisas importantes demais. O erro de Jefité é sacrificar aquilo que era único. Então eu posso concluir com você algumas coisas aqui. Eu quero discorrer sobre elas, para que a gente possa terminar. A primeira coisa que eu quero discorrer é aplicar para nós nesta manhã. Não permita que decisões precipitadas ofusquem a grandeza das suas conquistas. Qual que é o grande problema de Jefité? A precipitação. O que Jefité fez? Ele prometeu, comprometeu e fez um voto que Deus não pediu. Ele se precipitou. Tem muitos problemas que nós geramos. É um problema não que surgiu aleatório, que a gente precisa administrar. Que tem problema sim, que surge e você administra. Não é isso ou não? Não. É um problema que Jefité provocou. Jefité podia ter voltado celebrando, logrando totalmente êxito e sendo celebrado dentro de casa. Mas Jefité não pôde mais ser celebrado dentro de casa. E por quê? Porque ele estava matando o que era único. Isso tudo por quê? Por causa da precipitação. A precipitação muitas vezes leva você à tragédia. Ou seja, pensar melhor evita a tragédia. Então pense com qualidade, pense melhor, porque pensar melhor evita a tragédia. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, velho. Tamo junto. A segunda coisa que eu aprendo, eu preciso fazer uma gestão melhor daquilo que eu prometo. Eu preciso fazer uma gestão melhor dos meus votos. Eu preciso fazer uma gestão melhor daquilo que eu enunciei como palavra final. Eu preciso fazer uma gestão melhor daquilo que eu estou prometendo. Não prometa coisas que muitas vezes levam a tua casa a sucumbir. Ou seja, algumas coisas eu não devo comprometer. Tem coisas que eu não devo comprometer jamais. Isso não deve estar dentro do meu meandro. Isso não deve fazer parte da minha vida. Não comprometa a sua casa. Glória a Deus ou não? Nenhum sucesso vale o comprometimento, a ruína da sua casa. Glória a Deus, amado. A terceira coisa que eu compreendo sobre Jefité aqui: não comprometa a sua família em coisas que Deus não lhe pediu. Você está comprometendo a tua família, as coisas mais importantes da sua vida, em coisas que Deus não lhe pediu. Você está envolvendo a sua família em coisas que Deus não apontou. Não envolva a tua casa, a tua família em coisas que Deus não lhe pediu. A quarta coisa que eu aprendo com os erros de Jefité: não adianta ter sucesso nas batalhas se você perde o que há de mais precioso dentro da sua própria vida. Glória a Deus, amado. Eu aprendo com Jefité uma outra coisa, a quinta coisa que eu aprendo com ele: nem todo sacrifício vale a pena. Tem coisas que Deus não pediu para eu sacrificar, eu estou sacrificando. O que está morrendo em função da minha dispersão em algumas batalhas? Algumas pessoas estão sabotando a sua prioridade, fazendo ruir a sua prioridade, em função de lutar algumas batalhas. Nem toda vitória vale a pena. Algumas vitórias têm um custo muito alto. A sexta coisa: não adianta fazer sacrifício sem a aprovação do Senhor.
A sétima coisa que eu aprendo com o Jefité, dos erros de Jefité: não mate o que Deus confiou na sua mão por falta de conhecimento. E por que eu estou dizendo isso? Por falta de conhecimento. Porque em Números no capítulo 30 e também em Levítico no capítulo 27 vai dizer que existe a possibilidade de arrependimento do voto precipitado. Está lá. Jefité podia muito bem ter dito: não, eu conheço a palavra do Senhor, eu conheço o que Moisés escreveu, eu não vou matar coisas importantes na minha vida, eu vou pesar prata para poder resgatar aquilo que eu tentei sacrificar. Mas como ele não conhece, ele sacrifica. Ele podia ter trocado o sacrifício junto ao sacerdote, ele podia ter recorrido ao sacerdote, ele podia ter voltado atrás e oferecido outra coisa, resgatado por um preço, 300 ciclos de prata, está aqui. Ele podia ter feito isso. O pai tinha o poder de anular o voto. O pai tinha o poder de anular um decreto, um voto, ele tinha o poder. Se a esposa fizesse um voto, ele podia anular. Está lá, Levítico. Se a mulher fizesse um voto, ele podia anular porque ele tinha o direito de fazer isso, porque ele era o cabeça. Mas Jefité não conhece. E porque ele não conhece, ele mata. Então a falta de conhecimento também pode matar. A falta de conhecimento de Deus mata. Então eu posso dizer o diametralmente oposto. Eu posso dizer que o conhecimento protege. Se a falta de conhecimento mata, eu posso dizer e afirmar para você nesta manhã que o conhecimento protege. Eu posso dizer para você que o conhecimento retira o peso do fracasso. Porque depois ele tem que lidar com o fracasso. Mas o conhecimento tira o peso da vergonha, da frustração. É o conhecimento. E muitas vezes a gente deixa de quê? De encher a nossa mente com conhecimento. A gente é apressado, é precipitado, é ansioso. Quer fazer sem saber se esse é o padrão que Deus pediu. Sim, que eu posso fazer outra coisa. Jefité se achou sem alternativa. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Estava tudo combinado entre nós aqui. Pausa dramática, é isso? Então eu posso dizer que o conhecimento ele retira o peso. Eu posso dizer uma terceira coisa sobre isso. Eu posso dizer que o conhecimento impede a dor. Glória a Deus, amado. Então busque então conhecer, busque então saber o que a palavra de Deus está dizendo, o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está afirmando, o que a palavra de Deus me ensina, qual que é a orientação em cima da palavra. Eu não vou caminhar sem a base da palavra. A palavra me alimenta, a palavra me supre, a palavra me dá conhecimento, e o conhecimento liberta. E Osés vai dizer: o meu povo perece por causa de uma coisa, de conhecimento. Falta-lhes o conhecimento, porque o conhecimento traz liberação. Glória a Deus, amado. O conhecimento liberta. O conhecimento te dá a senha. É assim ou não? O conhecimento protege. Sabe, às vezes a gente precisa de buscar o conhecimento. Vou falar de uma coisa aleatória. O Ronaldo esteve lá em casa, e aí o lavabo está com problema. Eu falei: não, pastor. Ele é carioca, né, irmão? É pastor. Lá de São Gonçalo, os irmãos de São Gonçalo. Ele está parecendo o Gustavo Lima. Não é? Mas é o da Shopee, é o meu paralelo. É o que vem embarcado 2 meses de container. Não é? É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Caiu na água na viagem. Ok, olha pra cá. Estou terminando. O Ronaldo tem falado: não, pastor, eu conheço, eu sei montar e desmontar isso aí. Eu consigo resolver. Ele chegou lá e falou: não, pastor, está com um problema ali. Não, eu consigo resolver. Eu tentei resolver, mas não consegui resolver. Coisa simples, né? Mas se eu não tenho o conhecimento, eu não consigo resolver. Então eu precisava aprender para poder resolver.
Mas o Ronaldo já sabia resolver. Ele só precisava da ferramenta certa para poder resolver, porque o conhecimento ele tem. Ele já tem. Agora ele só precisa do quê? Do instrumento, da ferramenta para poder resolver. Então, você tem a ferramenta, a palavra de Deus aí. Ferramenta. Você só precisa conhecer. Porque se você conhece, você também resolve. Não, isso aí é só orar, vamos orar. Isso aí é espiritual, vamos clamar a Deus agora. Poder resolver. Não, a gente não vai sacrificar isso. Nós temos uma prioridade. Nossa família é a nossa prioridade. Nossa casa é a nossa prioridade. Nossos filhos é a nossa prioridade. Eu sei como resolver. Vamos orar. Vamos tirar um tempo. Aí é disciplina espiritual. Vamos tirar um tempo de jejum e consagração. Vamos agora guerrear no Senhor. Vamos imergir em Deus. Vamos ver o que Deus quer falar com a gente. Eu sei como resolver. Porque se você tem a ferramenta e não usa, não adianta, você não resolve o que você precisa. O problema continua. Você tem a ferramenta. Agora você precisa só ter o quê? O conhecimento. Jefité, ele não tinha o conhecimento. E a inabilidade de Jefité em saber aquilo que ele precisava fazer, levou ele a fazer o que não poderia fazer. Glória a Deus ou não? Ou seja, por falta de conhecimento, ele matou o que não deveria. Ele fez ruir o que não deveria. Por quê? Inabilidade. Com o quê? Com o seu nível de conhecimento. Ele falhou. Ele falhou em não conhecer, mas falhou também como pai. No que a gente está falhando? Às vezes a gente tem algumas virtudes. A gente rompeu, a gente saiu do lugar, a gente venceu a dor, o fracasso, todos esses estratagemas para poder nos afundar. A gente venceu, a gente conseguiu superar, a gente começou a fluir. A gente foi colocado numa posição nova, nós lidamos com os problemas de forma virtuosa. A gente aprendeu a gerar oportunidade e crescimento. A gente não levou coisas para o coração, a gente está pronto. A gente está batalhando agora, a gente está ajudando pessoas, a gente está desenvolvendo salvação para nossa gente. Mas às vezes o sucesso elimina a nossa capacidade de discernimento, porque algumas coisas podem estar ficando para trás e coisas importantes podem estar sendo comprometidas e podem morrer. E eu posso estar abraçado ao sucesso, colhendo a dificuldade das minhas decisões precipitadas. Saiba distinguir aquilo que Deus te pediu. Tenha conhecimento para poder resolver o que você precisa resolver. E eu quero aplicar de forma final para a gente orar. Eu quero declarar isso profeticamente hoje para você. São algumas coisas, 6 coisas. Não vou discorrer cada uma delas em tópicos. Eu só quero declarar isso nessa manhã para a gente poder orar. A primeira delas: Deus quer que você vença a rejeição. Essa é a primeira coisa. Você precisa vencer a rejeição. De repente você foi gerado, e lá, sendo gerado, te rejeitaram. Você foi rejeitado no ventre. As pessoas não queriam que você, vivesse, existisse. Então, a primeira coisa, Deus quer que você vença a rejeição. A segunda coisa, Deus quer te colocar numa posição estratégica. Jefité foi colocado numa posição estratégica. Preste atenção. A terceira coisa, Deus quer que você deixe de comprometer coisas importantes. Não comprometa a sua prioridade. Essa é a terceira coisa. A quarta coisa, para nós hoje, Deus quer que você avance, mas o avanço precisa ser acompanhado de responsabilidade. Não adianta crescer sem a responsabilidade de guardar. Glória a Deus, amado. Essa é a quarta coisa. A quinta coisa, Deus quer que você tenha sucesso primeiro dentro da sua própria casa. Entre salvar Gileade inteira, salve primeiro a sua própria casa. Proteja primeiro a sua própria casa. Já foi no aeroporto? A pessoa vai lá, fala aquele negócio, coloca aqui, tal, cinto, porta lá, não sei o que, e se despressurizar, o que você tem que fazer primeiro?
coloca a máscara em quem? Em você primeiro, depois você acorde. É assim ou não é? Quem ajuda de avião aqui? Os irmãos não andaram de avião? Pode puxar, Deus não vai puxar agora não, pode falar. Aí, glória a Deus. Você vai viajar muito esse ano ainda, em nome de Jesus. Vai viajar muito, irmão, em nome de Jesus. Mas primeiro você cuida da sua própria casa. Você quer ajudar todo mundo, quer servir a todo mundo, você quer garantir, sabe, o campo externo de Gileade, você quer proteger o ambiente limítrofe lá, você quer fazer isso tudo, mas você precisa primeiro proteger a sua própria casa. Diligência para proteger a sua própria casa. Não sacrifique a sua própria casa em prol de outros objetivos e de outros planos. Guarde a tua casa. Glória a Deus. Deus quer que você avance. Deus quer que você não comprometa a sua prioridade. Deus quer colocar você numa posição estratégica de liderança. Deus quer que você seja influente. Deus quer que você vença a rejeição. Deus quer que você tenha sucesso. Sucesso primeiro dentro da sua própria casa. A sexta e última coisa: toda vitória significativa precisa ser regada por aquilo que Deus quer e não aquilo que eu prometi. Entre aquilo que você quer e aquilo que Deus quer, fique com aquilo que Deus quer. Porque o que Deus quer protege a tua vida, protege a tua casa, protege o teu interior. Então, redefina hoje a sua prioridade. Redefinir a sua prioridade gera salvação de dentro para fora. Se coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Fala para o teu irmão, fala assim: hoje é dia de redefinir a sua prioridade. Não sacrifique coisas importantes. Tem coisas que não vale a pena. Não comprometa o que é único, o que é verdadeiro, aquilo que Deus te deu, por qualquer batalha. Nem toda luta vale a pena. Nem toda batalha vale a pena. Salve os teus filhos. Salve a tua família. Cuide. Abençoe. Guarde eles. Proteja eles. Você venceu até aqui? Não ofusque aquilo que você venceu. Não permita. Não deixe que nada destrua a grandeza daquilo que Deus já fez com você. Não permita. Hoje é a oportunidade de olhar para o passado e aprender lições, e de olhar para frente e redefinir as oportunidades. Para trás, lições. Para frente, oportunidades. 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 Gera oportunidade no nosso meio. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, começa a orar, começa a declarar a presença dEle. Senhor, eu quero vencer aquilo que me rejeitou um dia. Eu quero vencer o passado, eu quero vencer, meu Pai, as cicatrizes. Eu quero vencer as dores, eu quero vencer os horrores. Eu quero vencer a frustração, eu quero vencer tudo isso. Eu quero vencer, meu Pai, esse ambiente hostil que eu fui gerado e criado. Eu fui expulso. Eu não fui amado o suficiente, eu não recebi amor. Mas hoje, meu Pai, transforma essa história. Vença a rejeição. Transforme aquilo que era rejeição em oportunidade de crescimento em nosso meio, Senhor, hoje. Transforma, meu Pai, aquilo que era rejeição em oportunidade, meu Pai, de fazer diferente no futuro. Transforma, meu Pai, aquilo que um dia foi dor, um dia, meu Pai, foi um dilema pessoal, em oportunidade para a vida. Que os meus irmãos, meu Pai, não levem nada disso para o coração. Que eles continuem dando acesso até mesmo àqueles
que o rejeitaram um dia. Que eles continuem, meu Pai, gerando salvação até mesmo aqueles que um dia viraram as costas, abandonaram. Que eles sejam instrumentos, meu Pai, de mudança. Que eles possam, meu Pai, reorientar não tão somente a rota das suas próprias vidas, mas que eles também, meu Pai, sejam instrumentos para poder salvar e resgatar o coração de muitos, começando dentro da sua própria casa. Nem todo sucesso vale a pena. Nós queremos ter sucesso na onde o Senhor apontou. Nós queremos ter sucesso para onde o Senhor, meu Pai, disse. Nós queremos ter o sucesso que o Senhor separou para cada um de nós. Nos visita, meu Pai, em nome de Jesus. Cerca esse ambiente com a tua nuvem de glória. Cerca, meu Pai, esse ambiente com a tua unção. Cerca esse ambiente, meu Pai, com a tua presença. Cerca esse ambiente, meu Pai, com a tua glória. Nós queremos sair daqui, meu Pai, de forma diferente. Nós queremos sair daqui, meu Pai, entoando um cântico novo, olhando para o futuro como uma grande oportunidade. Nós queremos tirar o peso do nosso, meu Pai, passado. Hoje nós queremos deixar o passado na posição que ele é dele mesmo. Nós queremos, meu Pai, olhar para frente de forma diferente. Nós não queremos carregar os embargos do nosso passado, as dores do nosso passado. Nós queremos olhar para o nosso passado sem sentir dor. Nós não queremos, meu Pai, sacrificar mais coisas mais importantes da nossa vida, coisas únicas da nossa vida. Nos ajuda hoje, Senhor, a colocar os olhos no que importa. Nos ajuda, meu Pai, hoje a colocar os olhos no Senhor. Nós possamos ter conhecimento do Senhor para não, meu Pai, errar. Nós não queremos errar com quem nós amamos. Não queremos errar, meu Pai, com a nossa família. Nós não queremos errar com os nossos filhos. Nós queremos consertar os erros com os nossos filhos hoje. Nós queremos corrigir a rota, meu Pai, hoje da nossa casa. Nós queremos salvar hoje, meu Pai, aquilo que está se perdendo na nossa volta. Nós queremos, meu Pai, sarar esse ambiente, meu Pai, de dor. Nos usa como, meu Pai, servos do Senhor, como instrumentos do Senhor em Gileade, o lugar do bálsamo, o lugar do remédio, o lugar da cura. Nos ajuda agora, meu Pai, a colocar os olhos no que é mais importante. Nos ajuda, meu Pai, a descartar tudo aquilo que vem como proposta, mas muitas vezes, meu Pai, de forma sedutora, lança a mão de coisas importantes da nossa vida e arranca. Nós não queremos, meu Pai, sacrificar aquilo que o Senhor nos deu como herança. Nós não queremos sacrificar o nosso futuro por decisões precipitadas. Nós não queremos honrar as pessoas. Nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos, meu Pai, fazer uma história nova a partir de hoje. Nós queremos, meu Pai, reconstruir a nossa vida e redefinir o rumo da nossa história. Nos ajuda hoje, Senhor Jesus. Levante as tuas mãos o mais alto que você pode. Começa a declarar a presença dele aí. Começa a orar. Começa a pedir que ele venha te visitar. Começa a pedir para que ele possa te dar sabedoria. Começa a pedir conhecimento. Começa a pedir direção. Começa a pedir hoje, Senhor, me mostra o caminho. Meu Pai, eu quero corrigir a rota. Eu quero corrigir o caminho. Hoje eu quero fazer um caminho novo. Hoje eu quero construir um caminho novo. Talvez não tenha caminho, mas hoje eu vou construir um caminho novo. Na tua presença existe um caminho do Senhor que eu não vi. Então me ajuda a enxergar. Me ajuda a colocar os olhos no que importa. Levanta as mãos e começa a declarar: Senhor, eu preciso de Ti. Nada de importante na minha vida vai morrer. Nada de importante no meu trabalho vai morrer. Nada de importante na minha casa vai morrer. Eu não vou enterrar. Eu não vou oferecer coisas que me custam alto valor. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, declarar que eles viverão um tempo precioso em sua casa. Que eles viverão o melhor tempo na sua família. Que eles viverão o melhor tempo, meu Pai, nos seus projetos. Que nada que é único, que nada que é importante, que nada que é essencial possa, meu Pai, muitas vezes ser ultrajado por decisões precipitadas. Eles viverão o melhor tempo na sua vida, o melhor tempo na sua casa, o melhor tempo em seus corações. Visita eles agora. Visita a casa de cada um agora. Visita os filhos agora.
Amém? Levante a tua mão direita o mais alto que você pode. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as doces consolações do Espírito esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Deus abençoe você. Um excelente domingo. Aproveite bem esse dia em nome de Jesus.